Olá, seja muito bem-vindo. O JR Entrevista começa agora. No ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública analisou mais de 100 mil processos de pedidos de refúgio no Brasil. Desse total, 47 mil foram aceitos, Yuri. Pois é, Tiago. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, Bernardo Lafferty. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Primeiramente, qual é a função desse colegiado, desse comitê? Obrigado, Yuri. Obrigado, Tiago. Agradeço a atenção e cumprimento os espectadores. Bom, primeiro, a competência primordial do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, é dizer, no Brasil, ele é o órgão competente para dizer quem é e quem não é refugiado. Então, ele pode tanto reconhecer a condição de refugiado de um indivíduo, quanto dizer também, este eu não posso, ou ele não reúne as condições para que eu o reconheça como refugiado aqui no Brasil. E quando que uma pessoa é considerada refugiada? Quais são as características? O que vocês analisam? Diria que essa é a pergunta-chave do refúgio, né? Nós temos não só uma lei nacional, mas a gente seguia pela Convenção de Genebra de 1951. Ela é a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, uma convenção internacional assinada no âmbito das Nações Unidas. Então veja que o próprio conceito de refúgio, ele não é exclusivamente nacional, ele tem um lastro numa convenção internacional, e repetindo aqui para ficar bem na memória, Convenção de Genebra de 1951, relativa aos refugiados. São 5 palavrinhas-chave, né? Um fundado temor de perseguição em razão de raça, de religião, de nacionalidade, de pertencimento a grupo social ou opinião política. Agora veja que eu falei 5 critérios, mas o indivíduo tem que estar fora do seu país de origem ou de residência habitual e mais, né, ele tem que ter contra si o fundado temor de perseguição. Então não é um medo, não é um receio, é uma perseguição que se mostra efetiva em razão de um desses 5 critérios: raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou opinião política. Quer dizer, para pedir, então, para ter direito ao pedido de refúgio, a pessoa tem que ter um fundamento elencado em um desses 5 itens. Vamos deixar bem tecnicamente posto. Pedir, todo mundo pode pedir. Agora, ser reconhecido como refugiado, nem todo mundo pode. Veja, eu posso ter um pedido, olha, vim para o Brasil buscar melhores condições econômicas porque o meu país não tem emprego. E aí o CONARE vai analisar e vai falar, olha, não identifico fundado temor de perseguição, então eu vou indeferir o seu pedido, eu não vou reconhecê-lo como refugiado. Bom, vamos falar um pouco da situação aqui no Brasil. Eu falei logo no início do programa que de 100 mil processos analisados em 2020, 47 mil, né, foram aceitos. Além desses processos, nós temos mais casos para serem analisados, mais processos. Como que está a situação neste momento no país? Temos, com certeza temos outros processos, principalmente porque o sistema ele ainda não está completamente preparado para a demanda atual no Brasil, que, enfim, caiu devido ao coronavírus, mas nós ainda temos um passivo processual de cerca de 160 mil processos para serem resolvidos. Tá? Isso sem considerar a entrada ou o que pode vir a entrar no futuro. O passivo hoje é de 159 mil processos. E quantos refugiados nós temos hoje no país? Hoje nós temos cerca de 50 mil refugiados vivendo no país, já sob esta condição. O que isso significa? Que o CONARE já falou, você é refugiado, e ele continua vivendo no país sob esta condição. Historicamente, o CONARE já reconheceu cerca de 57 mil refugiados. Mas isso, olhando todo o histórico de vida do CONARE e do próprio Brasil, vários deixaram de ter essa condição, enfim, por exemplo, se naturalizando brasileiro, né? Então, eles saíram da conta de refugiados, vivendo hoje no Brasil, sob esta condição, cerca de 50 mil. A partir do momento que uma pessoa é reconhecida como refugiada, essa pessoa passa a ter que direitos? Muda uma coisa prática na vida dela, né? Ela passa a ter no Brasil a autorização de residência sem prazo determinado, ou seja, ela está autorizada a ficar no país o tempo que precisar. O que facilita também para ela depois que ela é reconhecida? Facilita, ou pode facilitar, eventualmente, reconhecimento de diplomas e
alivia um pouco a necessidade dela de ter que comprovar algum documento do país dela, porque se ela era perseguida no país, muitas vezes o país caça documentos ou não emite um documento atualizado que ela precisa. Então, tudo isso a nossa lei facilita para o já reconhecido como refugiado. Em termos de direito, vou ser bem sincero que não muda muito entre quem solicita o reconhecimento da condição de refugiado e o já reconhecido. Por quê? A partir do momento que ele solicita, ele já tem acesso à carteira de trabalho hoje digital, ele já se inscreve no CPF, começa a pagar tributo, como qualquer brasileiro que aqui vive, ele já tem acesso aos sistemas de saúde e de educação também. Então, veja que o que muda de quando ele solicita para quando ele é reconhecido é pouco, porque o acesso a direitos ele já tem lá atrás, do momento que ele pede para ser reconhecido. Por isso que é tão importante refugiado. a solicitação, né? Logo na entrada dessas pessoas no país. Exatamente. Para já levar para a regularização deles ali no país. E para quem é recusado, ele tem esses benefícios durante a análise e depois ele pode dar entrada como um imigrante comum no Brasil. Sem sombra de dúvidas, né? Veja que o indeferimento de uma solicitação de refúgio, ela não leva necessariamente à retirada do país compulsoriamente do solicitante. O que a gente está dizendo aqui você não fica protegido como refugiado. Mas se você quiser buscar uma autorização de residência, você é convidado a isso, né? Nossa própria lei de imigração convida os imigrantes a isso, como um princípio que ela traz, né, no início da lei, o princípio da regularização migratória. Então, ela busca isso e hoje nós temos inúmeras possibilidades de regularização migratória para os imigrantes no Brasil. E qual que é o papel do comitê na acolhida desses refugiados aqui no país? Veja, aí a gente separa mais o papel do comitê dado numa lei específica, ele tem uma lei própria que é diferente da lei de imigração, e até o papel do governo federal enquanto o ente federativo, né? Primeira missão, principal missão do CONARE é dizer, este não é refugiado. Então, é uma missão já diferente de prover o acesso a serviço público direto. Fora isso, tem uma outra competência do CONARE, que é ditar, orientar o acolhimento jurídico e assistencial a essa população. Então, isso o comitê também pode fazer em articulação com os outros órgãos. O que a gente faz, né? Como eu falei, a população refugiada hoje no país é 50 mil. Se a gente pega o número de imigrantes, no geral, no país, é 1 milhão. 1 milhão parece muito, mas se a gente compara com 210 milhões de brasileiros, é menos de 0,5% da população. Então, é pouquinho. No Brasil, a gente não está tão acostumado a ver imigrantes na rua ou conviver com imigrantes. Melhorou na última década, mas ainda é pouco. Então, um outro papel interessante aqui, tanto do CONARE quanto do Ministério da Justiça, enquanto governo federal, enquanto União, é levar esse conhecimento para os prestadores das políticas públicas específicas. Olha, você presta serviços de educação, por exemplo. Você tem que pensar que pode ter um público que é refugiado, que é imigrante, e que o filho dele vai precisar de educação, ele vai precisar de educação, ele pode, por exemplo, revalidar o diploma. Então, é levar esse conhecimento para quem presta o serviço, para explicar que existe um público que ele pode não estar tão habituado e que esse público tem os mesmos direitos dos brasileiros na recepção dos serviços e direitos assegurados. E como é que é esse processo de análise de cada pedido de refúgio aqui no Brasil? Como é que o CONARE faz, além de fazer, né, essa ligação com as redes responsáveis pelo acolhimento do refugiado? Bom, o procedimento ele não é tão simples. Ele começa, os pedidos hoje são feitos num sistema informatizado chamado Sisconare. Então, tudo virtual, digital. Depois que o solicitante preenche o primeiro termo de declaração, ele explica por que ele teve que sair do país dele, quais são as razões que o impediam de retornar. Isso tudo tem que já vir explicado, né, no primeiro preenchimento do sistema. Ele comparece fisicamente a uma unidade da Polícia Federal e ali ele faz o registro efetivo do pedido dele. A polícia recebe e manda lá para a gente no Ministério da Justiça. A partir daí, a gente analisa o relato dele e o país de origem. Veja que eu posso ter uma história que ela faz todo um sentido. Vou dar um exemplo, né? Uma mulher que relate que, porque separou do marido, poderia ser apedrejada em praça pública. Fala, a história faz sentido, né? Só que ela é alemã, a vida inteira cresceu na Alemanha, e aí eu comparo com a Alemanha e falo, isso não faz sentido.
neste país. Mas eu posso ter a mesma história e comparar com outro país, enfim, que eu não vou nomear aqui por questões, né, mais delicadas, e entender que naquele país, não só socialmente o comportamento é reprovável, como tem uma lei que impede mulheres de fazer isso. E elas podem ser marginalizadas naquela sociedade e penalizadas porque o casamento acabou, né? Então, veja que além de entender a situação trazida pelo solicitante, eu também tenho que casar isso com o país de origem. E aí fica demonstrada a real ameaça, né? Exatamente, exatamente. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. O senhor acabou de falar das etapas do processo, mas também isso demanda um tempo, né? Quanto tempo é necessário para a análise de um processo de um pedido de refúgio? Em média, né? Em média, o tempo é complexo. Eu diria que em média de 2 a 3 anos. É complexo porque tem várias variáveis. O relato pode ser complexo, né? O caso não termina quando eu analiso o país com relato, né? Ainda tenho que levar isso à deliberação do CONARE, por exemplo. Mas tem países ou situações que são mais fáceis. Hoje, por exemplo, eu vou falar de Síria e Venezuela, eu tenho um critério objetivo do reconhecimento da condição de refugiado desse público. Então, hoje, eu não preciso, por exemplo, fazer uma entrevista com eles adicional, porque potencialmente o CONARE já considera todo venezuelano e todo sírio como refugiado. Digo potencialmente porque existem cláusulas de exclusão também. Vamos supor, se for um venezuelano que se beneficiou de alguma maneira do regime Maduro, ele não pode ser reconhecido como refugiado. Mas isso me facilita a instrução. Nesse caso, por exemplo, membros do governo Maduro? De maneira alguma. Já a população em geral, facilmente reconhecida. E na Síria, por conta da guerra também, facilmente reconhecida aqui no Brasil. Né? Mais uma vez, também existem cláusulas de exclusão para sírios. Então, potencialmente todo sírio, potencialmente todo venezuelano. Mas também não é automático. Para recordar, nós temos no Brasil vigente uma lista de alguns venezuelanos que estão impedidos de entrar aqui. Então, há outras formas de identificar também quem está e quem não está, vamos dizer assim, nesse procedimento simplificado. Tudo depende. Eu diria hoje, uma média, um processo comum é de 2 a 3 anos, mas vai depender do relato dele, da complexidade do país ou região de onde ele vem, de onde ele vive. O senhor falou, né, que temos cerca de 1 milhão de imigrantes no Brasil, 50 mil refugiados. Pensando no tamanho do Brasil, realmente nós temos pouca convivência, né, com o estrangeiro dentro do nosso país. Essa pode ser apontada como uma das razões para alguns ataques de preconceito, de xenofobia, que a gente já viu registrados nas redes sociais? Yuri, eu acredito que não. Eu acredito que não por várias razões, né? Eu não vou negar que a xenofobia exista, não é isso, né? Mas o conflito, ele existe na nossa sociedade. Nós, até enquanto brasileiros, temos alguns preconceitos, alguns conflitos, enfim, presentes na sociedade, alguns mais fortes ou menos fortes, mas eu vejo que o brasileiro, ele é acolhedor com o imigrante. Isso parte da nossa história dos últimos 200, 300 anos, um país formado por imigrantes e por imigração. Há uma simpatia maior do que em outros países em relação ao imigrante. E sempre que tem algum conflito com o imigrante, vem logo uma faísca, uma dúvida. Isso deve ser xenofobia, né? Mas é um deve ser sem fundamento. Às vezes é uma briga de bar, enfim, que poderia ter se dado entre 2 brasileiros, entre 2 imigrantes, e que às vezes deu entre um brasileiro e um imigrante. Então, qual é a causa daquela briga? Ficou claro que aquilo era xenofobia, que eu, enquanto brasileiro, não queria aquele imigrante ou aquele refugiado aqui, dividindo alguma situação comigo, ou simplesmente por preconceito mesmo. Então, acho que antes de acusar que uma briga ou um desentendimento foi fruto de xenofobia, é entender o que motivou. E muitas vezes, apesar da vítima ser não brasileira, vamos colocar assim, o que motivou a briga não tinha correlação com a xenofobia ou a condição da vítima ser imigrante. O comitê, de alguma forma, atua nesses casos ou monitora esses casos aqui no país?
Diretamente não, isso entendo que é competência, inclusive, policial e judiciária, quando a ARI não monitora esses casos. Claro que se a gente fica sabendo, o comitê fica sabendo, é encaminhar para as autoridades responsáveis, aí já em matéria de investigação e poder judiciário, que foge da nossa competência. O comitê tem competência administrativa. E por que a nossa nova lei de imigração, ela foi tão importante, né, para esses atos que o Brasil tem praticado, de ajudar aos refugiados, aos imigrantes, e ela também é tão elogiada pelo mundo afora? Lei de imigração muda o marco migratório no Brasil, né? Para quem não está familiarizado, eu explico. Nós tínhamos uma legislação de 1980, conhecida como Estatuto do Estrangeiro. Era uma lei muito dura, muito quadrada, assim, difícil da gente normatizar ou regulamentar situações. Foi um momento que o Brasil ele deu as costas para a sua história migratória, e aqui é interessante, a gente pode ver. Bom, nosso presidente Jair Bolsonaro tem imigrantes italianos, acho que a avó dele era italiana. O presidente anterior, Michel Temer, era de família libanesa. A presidente anterior, Dilma Rousseff, tinha família búlgara. Se a gente buscar no Congresso, no Supremo, em várias outras camadas da sociedade, a gente vê que a imigração esteve presente na formação do Brasil. Uns anos atrás, o Brasil decide, olha, vou virar as costas para os imigrantes, não quero mais. E se fecha enquanto sociedade, né? A lei de imigração nova, aprovada em 2017, ela muda essa realidade. Ela parece que se reconecta com o passado do país, entendendo o imigrante como um elemento de composição da sociedade, capaz de transformar também a nossa sociedade, e na prática é o que ele faz, assim. Ele se transforma quando vem e ele também nos transforma enquanto brasileiros, né? Ele também contribui economicamente. Esse negócio de dizer, o imigrante está aqui para usar o nosso SUS e usar a nossa educação. Roubar emprego, Roubar emprego. Quantos imigrantes, e em São Paulo é mais fácil de ver, não têm o próprio negócio e não empregam brasileiros? Isso é interessante de ver. São Paulo tem muita feira de imigrantes, muita coisa ligada à gastronomia, que é fácil de ver, né? Você vai lá, você encontra um que está dando emprego para um brasileiro. Então, até onde ele rouba nosso emprego, nossos recursos, e quanto mais ele não está contribuindo com a nossa sociedade também, criando emprego e fazendo a renda girar aqui dentro do nosso território. E mais, os imigrantes trazem conhecimentos que, às vezes, a gente não tem. Né? Bom, a gente está quase no final aí do primeiro bloco. Vamos aproveitar também para falar sobre a diferença entre refúgio e asilo político. Pergunta interessantíssima. Asilo político é um ato completamente discricionário do Estado brasileiro. Hoje, a competência do presidente da República, do jeito que ele dá um asilo político, ele pode tirar. Vocês devem lembrar que eu falei que a gente tem uns critérios muito específicos para o refúgio. Perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Para o asilo político, isso não precisa. Não precisa, inclusive, ter nenhum fundado temor de perseguição. Um ato completamente discricionário. Do jeito que deu, o presidente também pode tirar sem nenhuma razão, né? Não quero mais deixar aquele indivíduo aqui como asilado político, vou tirar essa condição dele. No refúgio não é bem assim. Se cumpre os requisitos, nós somos obrigados a reconhecer a condição de refugiado. E não podemos tirar a bel prazer, por exemplo. Bom, na memória, assim, puxando, eu não lembro nenhum caso de asilo político recente nos últimos anos. Temos. Quais, por exemplo? Você lembra de algum? Caso, Roger Pinto Molina, senador boliviano, ele estava na Embaixada do Brasil na Bolívia, e aí, aqui é uma distinção interessante. Aquilo é o asilo diplomático, ele estava dentro de uma embaixada brasileira. E um diplomata colocou ele no carro, cruzou a fronteira do Brasil com ele. Naquele momento, transforma o asilo diplomático em asilo territorial, e ele ficou aqui no nosso país. Era um cidadão, ele faleceu num acidente de avião tem alguns anos, não vou me lembrar quando, mas ele estava num asilo territorial. Nunca foi falado, vou dar asilo para ele, mas na hora que deu a guarida, entendeu-se, até na época não estava regulamentado o asilo político, hoje está na lei de imigração, né? Na época não tinha isso, mas entendeu-se que ele ficaria então como asilado político no Brasil. Perfeito. O JR Entrevista faz uma pequena pausa e, na volta, como a Covid-19 interferiu no movimento de refugiados no Brasil e no mundo. Não saia daí.
Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Bernardo Lafferté. A pandemia de coronavírus, coordenador, mudou muito aí a questão, os fluxos, né, de refugiados pelo mundo e aqui também no Brasil. A gente lembra agora recentemente, principalmente a questão do fluxo de refugiados da Venezuela, tivemos também os haitianos. Como que estão essas questões, esses fluxos neste momento? A questão do fluxo migratório ela foi interrompida no planeta inteiro, em decorrência do coronavírus, né? Duas razões. Primeiro, várias restrições à circulação severas, duras, de vários países. Segundo, uma razão muito prática. Os aviões ficaram no chão, não estavam decolando, que é o principal meio de deslocamento da população mundial hoje. Não é o único, é verdade, mas era um que dava rapidez, segurança e conectava muitas pessoas para vários lugares de destino, né? E a partir de várias bases de origem. Apenas para reforçar o que eu estou dizendo, alguns países suspenderam também o embarque, quer dizer, não pode nem sair do país e nem entrar. Então, tudo isso trouxe uma rigidez muito forte para as movimentações migratórias no planeta inteiro, afetando também a migração e o refúgio. No Brasil, especificamente, o principal fluxo, tanto migratório quanto de refugiados, é o de venezuelanos. Isso a gente vê pela própria estruturação da Operação Acolhida no estado de Roraima e o movimento migratório diário que existia lá. Em termos de comparação do que foi 2019 em relação ao que foi 2020, em 2019, apenas falando de pedidos de refúgios novos, foram 86 mil. Isso em 2019. Em 2020, foram cerca de 26 mil processos. E aqui outro dado curioso, janeiro e fevereiro, mais ou menos 20 mil e 6 mil nos outros meses, entendendo que a fronteira se fechou um pouco depois da metade de março. Então, diminuiu drasticamente o número de novas solicitações, afetando todo o nosso cenário doméstico, mas a gente entende também que foi um movimento mundial, né? Não foi exclusivo ao Brasil, não. E a gente sabe que essa nova lei é moderna, comemorada, pretende até ser copiada por outros países do mundo, que estão vendo o resultado prático da nossa lei. O CONARE tem feito um trabalho essencial, mas a quantidade de pedidos que historicamente entram para serem analisados, não há essa capacidade, né, de responder tão rapidamente. Então, a gente tinha uma fila de espera muito longa, a pandemia ajudou a reduzir essa fila. Como é que está hoje a situação? É curioso, né? Se a gente falar em números de processo, ajudou, porque deixou de entrar, vamos colocar assim. Mas é ruim colocar nesses termos, porque às vezes a gente precisa salvar a vida de alguém que não consegue chegar ao Brasil, porque ela não consegue pegar um avião ou algum outro meio de transporte no país dela. Então, é complicado colocar nesses termos, mas o fato é que, analisando em termos processuais, parou de entrar pedidos novos. Mas eu vou um pouquinho além. O CONARE também se modernizou muito nos últimos anos. E tomou decisões que, diria que precisava de muita coragem dos membros. Uma delas foi afastar, por exemplo, um procedimento adicional que foi criado pelo próprio CONARE, que era a entrevista adicional com os requerentes. Veja, se potencialmente eu reconheço a Venezuela como um lugar de grave e generalizada violação de direitos humanos, eu já estou falando, reconhecendo que possivelmente, potencialmente, todo venezuelano já é refugiado. Então, o CONARE se moderniza, entende que algumas fases do processo são, sim, dispensáveis, facilita o reconhecimento dessa população. Acho que isso também é fundamental para botar a fila para andar, vamos colocar nesses termos. E como é que estava a fila e como é que ela ficou agora? A fila, vamos voltar aqui bastante o tempo para dezembro de 19, nós tínhamos, naquela época, 226 mil processos aguardando decisão. Decidimos mais de 100 já. Atualmente, nós estamos com 159 mil. Mas é porque falta uma questão muito técnica de atualização no sistema. Tem mais processos aí que só apertar um botãozinho para dar baixa. Tá? Mas a fila diminuiu quase 50%, a gente pode dizer isso. Coordenador, o senhor falou que o número de processos diminuiu bastante. Mas dá para dizer que realmente esses refugiados essas pessoas deixaram de chegar ao Brasil
Vou falar principalmente por questões ali da fronteira de Roraima, ali em Pacaraima, da Venezuela. Eu conheço bem aquela região, já estive lá trabalhando. E os venezuelanos entram pelas estradas de terra, né? Essas pessoas deixaram de chegar ao Brasil ou elas não estão podendo pedir o refúgio por conta do fechamento das fronteiras? Excelente pergunta. Há, sim, uma restrição de fronteira baseada numa decisão sanitária da Anvisa. E aqui a gente tem que separar, né, a lei de imigração, a lei de refúgio, mas tem uma terceira lei especial e temporária, que é a lei da pandemia. Uma lei que começou como uma medida provisória, foi aprovada em março de 2020. Ela tem várias medidas que restringem circulação, dentre elas o fechamento de fronteira. Com base nisso, veio uma portaria fechando fronteira e impedindo também que aquele que ingressasse irregularmente no país não pudesse solicitar o reconhecimento da condição de refugiado. E, além de tudo, previa também deportação imediata dessa população. Eu entendo que alguns, sim, atravessaram fronteira, não só na Venezuela, mas, eventualmente, é uma situação fática que acontece. Essas pessoas estão sujeitas a, nos termos da portaria, inabilitação do pedido de refúgio, ou seja, ficam impedidas de entrar com processo de refúgio, e também ficam sujeitas à deportação mais um efeito aí imediata. da pandemia de coronavírus. Sem dúvida. Exatamente. E, coordenador, falamos de venezuelanos, também de haitianos, lembramos dos sírios. Como é que está hoje esse cenário do refugiado no Brasil? De onde vem, né? De que países eles vêm? A gente lembra também que tem algumas guerras civis que ocorrem na África, alguns países africanos, e o Brasil também recebe essas pessoas, né? Como é que está esse mapa do refugiado? De onde eles vêm mais? Bacana. Vamos falar de mapa de refugiado, a gente tem que falar de Venezuela. Diria Principalmente que, principalmente, 46 mil são venezuelanos, hoje, vivendo sob a condição de refúgio no Brasil. Da fila de espera também, a maioria são venezuelanos. A segunda fila de espera, e aí é curioso, é de haitianos. Nós tivemos no Brasil mais de 80 mil haitianos já na última década. E não temos, por outro lado, nenhum reconhecimento da condição de refugiado de Haiti. A gente entende que tem um conflito lá instalado, mas que a migração está ligada à condição econômica. Desemprego, miséria e outras situações, às vezes até mais lastimáveis do que as perseguições do refúgio. Só que a gente não identifica o fundado temor de perseguição. A despeito disso tudo, o Brasil tem uma política muito interessante com os haitianos, que é o de acolhida humanitária, também facilitada na nova lei de imigração. Até em dezembro foi renovada por mais 2 anos a política de acolhida humanitária dos haitianos, o que lhes dá autorização de residência de uma forma simples, descomplicada. E recordo também que o Brasil emite visto humanitário para haitianos a partir de Porto Príncipe, a capital do Haiti, o que facilita a própria vinda deles para o Brasil. Conseguem já desembarcar no aeroporto de Guarulhos ou outro aeroporto com mais facilidade e segurança também. E como que está esse fluxo do Haiti neste momento? Neste momento eu entendo que é um fluxo que está parado também, mais uma vez, restrições de deslocamento e rotas aéreas. E por falar em acolhimento, como é que está a Operação Acolhida lá para atender os venezuelanos na fronteira? A Operação Acolhida segue muito firme. Tão firme que a interiorização não parou. O número de abrigados diminuiu, possibilitou também que a operação olhasse para outras áreas de Roraima, aqui, especialmente Boa Vista e Pacaraima, onde havia, por exemplo, ocupações espontâneas, abrigasse essas pessoas e pudesse encaminhar o que a gente chama de porta de saída da Operação Acolhida, a interiorização. Nada mais é do que um esforço federativo, um compartilhamento de responsabilidades da federação, aliás, muito bem feito e que reforça essa característica do brasileiro de querer acolher, né, que é a relocação dos venezuelanos no território nacional. No começo, todos ficaram, né, mais travados, vamos colocar assim. Só que a interiorização nunca parou, o abrigamento nunca parou, isso continua acontecendo. E conseguimos aumentar um pouquinho os números de interiorização também nos últimos meses. Obrigado, coordenador. O JR Entrevista faz mais uma pequena pausa e daqui a pouco a posição do Brasil no cenário internacional de refugiados. Estamos de volta com o JR Entrevista. E o nosso convidado hoje é o coordenador geral do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Bernardo Lafferté. Como que os casos, como o Cesare Battisti e Julian Assange, podem ser considerados quando a gente pensa em refúgio, em asilo político,
em imigrante? Como eles se classificam? Interessante pergunta. Não sei se eu tenho todos os elementos para respondê-los, até porque, enfim, os dois hoje eu não vejo como refúgio, né? Julian Assange, para quem não se lembra, ele ficou dentro da embaixada do Equador no Reino Unido. Tradição da América Latina de acolher ou de dar o asilo diplomático que eu tinha falado mais cedo, né? Eu pego o meu muro da embaixada e acolho uma pessoa que não é meu nacional ali. Naquele momento, então, ele era um asilado. Asilado, exatamente. Não dá para falar em refúgio. Era curioso da história que ele não podia botar o pé para fora, senão a polícia do Reino Unido ia pegá-lo na hora, né? Então, ele nunca saiu de lá, ficou vários anos naquela embaixada. Determinado momento, o presidente do Equador falou, olha, não aguento mais ele ou não quero mais ele, vou retirá-lo, e entregou para as autoridades britânicas. Entendo aquilo como um asilo político viabilizado pelo asilo diplomático, né? Então, do jeito que deu, tira. Cesare Battisti é uma história que também identifica o asilo político. Ele tinha, sim, um processo de refúgio no Brasil e o CONARE negou. O CONARE não reconheceu o fundado temor de perseguição, entendendo que ele estava fugindo de um processo penal legítimo na Itália. E aí o senhor lembra, né, que o CONARE sempre faz aquela análise do país, né? Verifica Também. que a Itália é uma democracia com um sistema jurídico, um poder judiciário em funcionamento normal. Tudo isso faz diferença. Tudo isso faz diferença, sem sombra de dúvidas. Assim, ele foi acusado de homicídio, não lembro se eram 4 vítimas ou não. O fato é que o CONARE não viu elemento de fundado temor de perseguição nas ações ou nas alegações do Cesare Battisti. O processo é mais complexo, né? Acho que o Brasil e a Itália todos sabemos, né? Ele entrou com recurso, na época o ministro de Estado da Justiça, que é quem julga os recursos das decisões do CONARE, considerou refúgio. E aí Cesare passa a ser refugiado no Brasil. Veja que eu não estou falando em asilado político, estou falando em refugiado. O ministro da Justiça tem esse poder ainda de ir contra um parecer do CONARE? Tem, se a parte, quando for indeferida, entrar com recurso. Isso está dado na lei de refúgio. Quem julga os recursos das decisões do CONARE é o ministro da Justiça. Ele reconheceu. A questão foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou, olha, não vejo as questões de refúgio aqui, e anulou o ato do ministro da Justiça. Então, Cesare Battisti volta a ser um imigrante em território nacional. Mas a história não para aí. O Supremo fala, pode autorizar. Eu vi um crime comum, ele está apto à extradição. E aí o presidente, à época, falou assim, não vou autorizar, ele vai ficar aqui. Quando ele fala isso, ele não precisa falar, vou acolhê-lo como um asilado político. Ele já acolheu, está falado. E aí Cesare fica. Só que, lembro toda hora, o asilado político, ele tem um processo que muda não o governo, é tão o presidente seguro. pode decidir pela retirada. Exatamente. E aí foi o que aconteceu, todos conhecemos a história, ele foi... Acabou extraditado para a Itália e está preso. Bom, a gente falando dos fluxos migratórios, né? Aqui no Brasil, você já falou quais são os principais, e no mundo, como que está a situação e qual que é a posição do Brasil vamos dizer assim, numa espécie de ranking, né? Dessa triste realidade para muitas pessoas. É difícil botar em ranking, né? Mas eu diria que hoje o Brasil ele tem um papel fundamental, especialmente, mais uma vez, em Venezuela e Haiti. Não é só isso. Nós temos o visto para acolhida humanitária também para pessoas afetadas pelo conflito sírio, mas é um número que no Brasil ele é pouco significativo. Ele é hoje o segundo maior contingente de refugiados no CONARE, mas não chega nem perto aos 46 mil venezuelanos, por exemplo. É curioso, se a gente olha a própria migração venezuelana, no Brasil o número não passa de 450 mil, que usaram o Brasil tanto como destino quanto trânsito. Se a gente pega a Colômbia, mais de 1 milhão em movimentos, muito mais impactante em termos percentuais também. E dá para falar que tem mais venezuelano na Espanha, no Canadá e nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Então, nós não somos o principal destino migratório, nem de imigrantes e nem de refugiados. Alguns outros países mais próximos de zona de conflitos costumam ver esse movimento da migração em massa muito forte. Se a gente pega o que está ao redor da Síria, 3 países sofreram uma carga de sírios muito forte: a Turquia, o Líbano e a Jordânia.
Então, tem 1 milhão de sírios na Jordânia. A população do país são 10 milhões, 10% da população. No Líbano, o percentual é cerca de entre 20% e 25%, ou seja, a cada 4 ou 5 que vivem lá, 1 veio do conflito sírio. Muito obrigado, uma triste realidade mesmo. Sem dúvida. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigado uma vez mais pela entrevista, coordenador. E obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.